Oi pessoal, hoje eu vou replantar uma Phalaenopsis. As Phalaenopsis são sempre encantadoras, né gente? Todo mundo fica muito encantado com ela, com a floração dela. Mas o replante, ele é muito importante, viu? Sempre que você compra uma Phalaenopsis ou que você ganha uma Phalaenopsis, a gente precisa replantar. Não precisa ser imediatamente, curta a sua floração primeiro, embora a floração dela dura muito, né gente? Meses elas duram. Então, se você não quiser replantar com flores, se você nunca replantou, não é aconselhável replantar logo de cara com flores, né? Porque ela pode quebrar, ela pode sentir. Mas caso você queira replantar com flores, também não é problema. Essa daqui já tá passando a floração, já até mostrei para vocês em alguns vídeos aí de Phalaenopsis, né? Mas é importante replantar por conta do substrato. Quando a gente traz uma planta para casa e que a gente vai colocar no tempo, na chuva, né? A gente tem que ter um substrato bem drenável para ela. Porque orquídea, gente, tem que secar para molhar de novo. E ela tem que secar rapidamente. Não é uma coisa que pode ficar ali muito tempo encharcada, não, tá? E essa daqui eu comprei num orquidário. Nesse orquidário eles plantam em esfagno, sabe? O esfagno, gente, ele não seca nunca. Se você pegar o esfagno aqui e espremer, ele pinga, gente, tá? Então essa daqui, assim que chegou aqui, eu deixei separada, porque eu já sei, né, desse problema dela. Se não for esse tipo de substrato, vai ser outro que tem um plug no meio dela, que também não seca muito. Se não tomar cuidado, também apodrece raízes. E apodrecer raízes, gente, é um problema. As raízes são muito importantes, a gente precisa delas, precisamos de raízes novas. Essa daqui tá com raízes novas que nasceu aqui. Ela já chegou com umas raízes secas, um pouquinho debilitadas. Eu vou tirar e vou mostrar de pertinho tudo pra vocês, tá? Eu vou tirar ela aqui deste vaso pra gente ver como é que estão as raízes dela. Aperta bem, tá? Pra ele sair facilmente e não machucar as raízes. Olha, como eu falei para vocês, é esfagno puro. Eu não gosto de cultivar desta maneira, mesmo as minhas não ficando no tempo e não ficando na chuva, que eu cultivo as minhas na varanda. Mas olha isso, gente. Isso aqui tudo é raiz podre, tá? Ó, você tira, sai na tua mão. Este gordinho aqui, esse verdinho que você vê, esta ponteira aqui, ó, é uma coifa, quando tá assim, é uma maravilha. Essas daqui nasceram faz pouco tempo. Esse gordinho é o velame. O velame é o que cobre a raiz. A raiz é isso aqui, gente, ela é fininha. Então, isso daqui é uma proteção para ela e para guardar umidade para ela. A partir do momento que isso daqui apodrece, ela não tem mais utilidade nenhuma. Isso aqui são só raízes podres. Então, eu vou tirar todo esse substrato daqui, olha, tira tudo. E vou cortar todas as raízes que tiverem podre. Vou cortar também essa haste aqui, eu venho rente aqui, ó, e corto. Não gosto de deixar a haste para ter nova floração, viu, gente? Eu vou vir rente aonde tem raízes podres e cortar bem aqui na base. Cortou, olha, é podre, tá vendo? Não tem nada de verdinho, ela tá murcha, não tem mais serventia para nada essa raiz aqui. Isso eu vou fazer em todas as raízes que tiverem podres. É sempre bom você esperar raízes novas nascerem para fazer o replante. Porque essa daqui, se não tivesse raízes novas, gente, eu não aproveitei nada das que vieram. Todas estavam podres. Olha isso, gente, é muito podre, tá? Então, esse tipo de substrato, você tem que tomar muito cuidado. Eles fazem pelotas, olha isso, ó, ó. Tá vendo? E eu não molhei hoje, faz 2 dias que eu molhei essa planta e venho molhando só por cima. É bem difícil, o esfagno não é para qualquer cultivo. Eu uso esfagno, depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço com ela, com esfagno. O vaso de plástico, gente, ele demora muito para secar. Ele é até bom para lugares muito, muito, muito secos, tá? De umidade bem baixa e que você não tem tempo para molhar as suas orquídeas. Vai molhar muito de vez em quando, até vai, mas tem que ter um controle com ele, porque orquídea você só pode molhar quando secar o substrato. Como aqui demora mais para secar, você vai ter mais dificuldade. Então, se você é iniciante ou tem dificuldade com rega, não planta em vaso plástico, tá bom? Agora eu vou deixar ela de molho nessa solução aqui que eu preparei, que é 1 litro de água para 4 colheres de sopa de água oxigenada. Eu já coloquei 3, essa tampinha que vem, gente, é uma colher, tá? Já coloquei 3, vou colocar mais uma. E vou deixá-la de molho aqui uns 20 minutos.
Posso, inclusive, colocar a folha, deixar a folha aqui hidratando, porque se já tiver algum tipo de cochonilha, cochonilha não que eu tô vendo e não tem, ela é visível, né? Mas o ácaro, gente, adora uma Phalaenopsis, viu? Muito cuidado com o ácaro, e ele adora um clima mais seco, com vento, viu? Então é sempre bom fazer isso. Você pode até deixar aqui também uns 10 minutinhos, depois virar e deixar na raiz mais 20 minutinhos. Olha aqui, olha, ela coube inteira, então eu vou deixar assim, tá? E aqui 20 minutinhos ela vai ficar. Ela já ficou de molho, né, pelos 20 minutos. E vou colocar ela neste vaso de parede, que é assim que eu cultivo as minhas orquídeas, né? Eu tenho um painel de Phalaenopsis, então eu gosto desses vasos de parede. Às vezes vocês me perguntam como pendurar. Ele já vem com este furo, tá, gente? Mas caso não venha, é furar, mas normalmente vem. Um vaso todo furado. E no meu painel eu coloco parafusos e vem um encaixe só, tá bom? Você pode até colocar um gancho aqui, ó, e colocar também no painel. O vaso de barro, se for novo, deixa de molho de um dia para o outro, ou pelo menos umas 3 horas, num balde com água, gente, para ele ser hidratado, tá bom? Esse aqui não é novo, vou reutilizar, mas se for tem que fazer, porque o vaso de barro, ele rouba a água da orquídea, tá? Se ele estiver hidratado, ele já não vai fazer isso. Eu coloquei aqui bastante argila expandida. Gosto muito da argila, ela é leve, não retém umidade, tá? Ela vai fazer mais volume, vai deixar escorrer bem a água, vai dar uma boa drenagem nela. Como ela não tem, gente, muitas raízes, quase nada, né? Olha aqui, é quase nada de raízes. Não posso colocar tanto substrato assim. Então é bastante argila expandida mesmo. Até para as que tem bastante raízes eu gosto de colocar bastante argila, viu? Então eu coloquei aqui bastante. Tá até aqui, gente, ó, de argila, viu? O substrato que eu uso é a base de casca de pinos, chips de coco, carvão vegetal ou esfagno. Cada produtor vende de um jeito, tá? Esse daqui não tem chips de coco, tem uns pedacinhos de esfagno. Eu tenho aqui casca de arroz carbonizada, que eu gosto muito de misturar com esse que já vem, com esse mix que já vem pronto. E vou colocar um pouquinho aqui no vaso. As Phalaenopsis gostam de ficar tombadinha assim. Se você vê na natureza, ou até quando a gente planta, ela vai naturalmente caindo assim. Diferente quando a gente compra que elas vêm em pezinha, porque lá no produtor ele vai tutorando ela, né, gente, para ficar em pezinha. Em casa ela naturalmente vai ficar assim. Então não adianta querer plantar ela assim, não. Mesmo porque quando molha, a água para aqui, ó. E não pode parar água nesse molinho, porque senão apodrece. Então já deixa ela assim. Vamos colocar aqui, ela tá com 2 folhinhas bem murchinhas aqui embaixo, ó. Mas não tira, não. Folhinha verde, gente, não tira, tá? Você só vai tirar uma folha quando ela estiver seca ou com algum problema. Essa daqui, gente, como eu não tenho aquelas raízes enormes da Phalaenopsis, eu vou colocar mais substrato e vou só apoiar ela em cima do substrato. Se ela tivesse com raízes grandes aqui, eu ia colocar ela, ia vir com o substrato e colocando aqui, o substrato ia entrando dentro das raízes. Não é o caso dessa, então eu já vou preencher com todo o substrato que precisa aqui. Apoio ela, porque orquídea, gente, ela não precisa ser afundada no substrato, sabe? Na natureza, elas ficam nas árvores, elas não têm substrato. A gente coloca substrato porque no nosso clima a gente não tem um ambiente que lá no habitat dela tem, então a gente coloca. Então você não precisa cobrir toda a raiz. Mesmo porque as raízes novas adoram ficar para fora, vão sair tudo, né? Só apoiar ela assim, gente, já tá bom. O que eu preciso aqui? Orquídea não pode ficar solta. Se ela não se sentir segura, bem fixada, ela não vai enraizar. Se não enraizar, não vai se desenvolver. Isso, gente, é a principal coisa do replante. Ela estar bem fixa. Deixa eu mostrar bem de pertinho, porque o que eu tenho que fazer então? Fixar ela, né, gente? Então, eu pego um palito de churrasco, meço de um lado do vaso do outro, onde eu quero que ela fique, e vou cortar. E vou tentar fixar ela aqui. Às vezes não dá certo, tem que ficar cortando outros palitos. Ó, vamos ver se não solta,
porque não pode soltar esse palito. Ela se fixou, tá? Mas de tempos em tempos, venha verificar, porque este palito sai, gente. O ideal é que você consiga fazer furos aqui na lateral e passar um para o outro. Eu esqueci de fazer esse furo, podia ter feito. Talvez eu ainda faça esse furo, porque se ela se soltar e eu não perceber, gente, essa orquídea não vai para frente, tá? Eu fiz um vídeo mostrando para vocês como que fica uma raiz quando não tá fixada. Tá no vídeo de folhas murchas, viu? Tem playlist de Phalaenopsis. Ela tá firme, tá? E eu vou ficar observando enquanto tempo ela vai ficar firme desse jeito. Essa folha ficou muito para baixo, tá vendo? Não era o ideal. E eu não coloquei ela para cima, gente, do palito, porque se eu colocar esse palito aqui mais para baixo, eu vou quebrar essas raízes. Então aqui foi o melhor lugar que eu achei para fixar. Procura o melhor lugar, tá, gente? Nem sempre você vai conseguir de primeira, você vai tentando, mas não faz isso aqui embaixo, não, que é para não quebrar as raízes. Ela tá pronta. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Ou dá uma olhadinha na playlist que tem só de Phalaenopsis com todas as dúvidas, tá? De ambiente, de uma série delas. Agora ela vai se enraizar bem, vai se fixar neste vaso, né? Tomar cuidado para que o palito não saia daqui. Ela é uma orquídea que não gosta de sol direto nela. A minha fica na varanda, coberta, tá? Sempre mostro para vocês o meu painel que fica na varanda coberta. Tem algumas no orquidário, mas a maioria eu gosto de cultivar aqui na varanda. E só bate muita claridade, não o sol direto, tá? Ela é um pouquinho exigente para clima, ela não gosta de muito calor não, de umidade muito baixa também não. Ela gosta de um ambiente um pouquinho mais úmido. Então, o que eu gosto de fazer para dar essa umidade para ela, porque o meu clima aqui tem baixa umidade, né? Eu venho com esfagno, já molhei esse daqui, espremi bem e coloco aqui, olha, por volta aqui da raiz dela, tá, gente? Não lá no caule, não nas folhas, bem rente aqui, coloco, só para dar um pouquinho mais de umidade para ela. Porque como eu falei, eu não gosto de colocar o esfagno lá dentro, porque se demora muito para secar, a gente perde o controle. E aqui por cima é bom, se na época de seca na sua região, não chove, você vem e coloca o esfagno. Na época de chuva, gente, você tira, vem aqui e tira. Se a sua ficar no tempo, não tem problema. O esfagno você tira e coloca a hora que você quer, ele estando aqui em cima. Espero muito que tenham gostado das dicas. Se gostou, vou pedir para me deixar um like, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!